Oração, o nosso ambiente de exaltação, a pessoa do nosso Deus. Amém? Amém. Gostaria de pedir que vocês abram a Bíblia, por gentileza, no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 18. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 18. Primeira coisa que precisamos ter em mente: Jesus, no seu ministério, ele realizou diversos milagres. No seu ministério extremamente poderoso, ministério marcado pela compaixão, ministério marcado pelo poder de Deus, ministério marcado por uma conexão com o céu. E no seu ministério, Jesus passou por diversos lugares, passou por diversas cidades. E uma dessas cidades tão importantes era a cidade de Jericó. Jesus, muito embora passasse diversas vezes pela entrada da cidade de Jericó, não há nenhum relato bíblico de que Jesus entrou em Jericó até esse exato momento. Porque Jesus estava se deslocando, estava fazendo a sua peregrinação para a cidade de Jericó. Só que antes de chegar em Jericó, Jesus é abordado. A Jericó que o Evangelho de Lucas se refere não é aquela Jericó dos tempos de Josué, porque ali foi tudo destruído. Você lembra que eles deram as voltas e trocou a trombeta e as muralhas caíram? Ali foi destruído. É bem verdade que nós temos aí uma distância considerável entre uma e outra, mas aqui é uma nova cidade, uma cidade também considerada uma potência, uma cidade importante naqueles dias. E Jesus agora está indo para a cidade de Jericó. Contudo, enquanto ele está indo para a cidade de Jericó, ele é abordado, ele é parado por um homem. Eu quero ler com vocês o que está escrito no verso de número 18, do capítulo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulteras, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era homem riquíssimo. Jesus está indo para uma cidade. Qual é o nome da cidade? Jericó. Ele é abordado por um jovem, e esse jovem, a Bíblia fala que ele era muito rico. E esse jovem muito rico, ele chega com uma pergunta espiritual, uma pergunta religiosa: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Uma conversa, um assunto que é da preocupação de todos nós. Nós queremos o quê? A vida eterna. É por isso que nós nos entregamos a Cristo. É por isso que nós fazemos a vontade de Cristo. Porque nós queremos a vida eterna. E esse rapaz, com uma capa religiosa, ele chega para Cristo e diz: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Cristo olha para aquele jovem e pergunta se de fato ele está reconhecendo como Deus. Porque quando ele se refere a Cristo dizendo que ele é bom, imediatamente ele diz: bom só existe um, que é Deus. Em outras palavras, ele está perguntando para aquele jovem: você está me reconhecendo como Deus? Você está me chamando de Deus? E Cristo olha para ele e diz: os mandamentos você conhece? Já perceberam que durante o ministério de Cristo,
ele sempre exaltou os mandamentos, ele sempre exaltou a lei de Deus. E ele olha para aquele jovem e diz, os mandamentos. E ele começa a dizer alguns mandamentos. Quantos mandamentos estão aqui? E leu. Eu tinha um professor de teologia que ele dizia assim, estudante da Bíblia é curioso. Nós que estudamos a Bíblia temos que ser curiosos. 5 mandamentos são citados aí. A lei de Deus, ela é dividida em 2 formas, em 2 aspectos. Nós temos o aspecto horizontal, que tem que ver com o meu relacionamento com os meus semelhantes, e o aspecto vertical, que define o meu relacionamento com Deus. Os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, eles estão intimamente relacionados entre a minha vida e Deus, entre o meu relacionamento e Deus. Ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Isso é algo entre eu e Deus. Em outra parte, ele vai dizer, não chame o nome do Senhor em vão. É algo entre eu e Deus. Guarda o dia de sábado para o santificar. É entre eu e Deus. Os 4 primeiros mandamentos definem o meu relacionamento com Deus. Os outros mandamentos definem o meu relacionamento com o meu próximo. Honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias na terra se estendam. E Jesus vai começar a falar para esse jovem, a citar os mandamentos que definem o seu relacionamento com o próximo. Nenhum mandamento aqui está se referindo a algo entre aquele jovem e Deus, mas entre aquele jovem e o seu próximo. E a resposta do jovem é, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude, desde a minha infância. No livro Desejado de Todas as Nações, a irmã White vai dizer que esse jovem estava mentindo. Vai dizer que esse jovem é um mentiroso. Ele não guardava esses mandamentos. E a prova é quando Jesus olha para ele e diz, já que você ama o próximo como a si mesmo, já que você guarda os mandamentos, pega o que você tem e dá aos pobres. A Bíblia fala que aquele jovem não fez. Vejam bem, se eu não consigo amar o meu próximo, que eu vejo, que eu sinto, que eu estou com ele ali, como é que eu vou poder observar os outros 4 mandamentos que definem o meu relacionamento diretamente com Deus? Se eu estou falhando na parte que eu diria que seria a mais fácil da lei de Deus, que define o meu relacionamento com meus pais, com o meu próximo. Aquele jovem não amava o próximo. Aquele jovem amava o seu dinheiro. Ele amava aquilo que ele havia conquistado. Ele amava aquilo tudo que ele tinha. Eu sou muito observador. E quando eu cheguei aqui no distrito de Palmares, eu comecei a analisar muitas pessoas. E aqui no distrito nós temos muitas pessoas que Deus abençoou muito financeiramente. Muitos comerciantes, pessoas que passaram num concurso público, pessoas que têm um bom emprego. E Deus abençoou essas pessoas para que elas conseguissem. Só que eu tenho percebido que a estratégia do diabo, nos dias que nós estamos vivendo, não é mais destruir a palavra de Deus. Não é mais destruir a Bíblia. Porque ele já tentou e falhou. Mas agora ele tem trabalhado para destruir o nosso desejo de ir para a Bíblia. O nosso desejo de estudar a Bíblia. E as pessoas estão tão ocupadas, as pessoas do nosso tempo estão tão tarefadas com as suas coisas, que não sobra mais tempo para Deus. Eu não estou falando nem tempo para fazer a obra de Deus. É tempo para o próprio Deus. É o trabalho aqui, é o estudo aqui, é outra coisa aqui. Isso faz parte da vida. Nós devemos trabalhar, estudar. Mas parece que as pessoas estão tão focadas nessas coisas que se esqueceram de Deus. Se esqueceram do que é a prioridade, do foco. Estão mais preocupadas em enricar. Uma vez eu recebi uma pessoa. E o pastor disse,
Pastor, essa pessoa que estou lhe enviando aí, essa família que vai morar aí, pode contar com eles. São dedicados à obra do Senhor. Eu disse amém. Foram registrados na igreja, a carta chegou. Eu falei para a igreja, pode contar com essa família, que essa família veio para nos ajudar. Passou-se alguns dias, a pessoa responsável pela igreja ligou para mim e disse, pastor, a gente não pode mais contar com a família não. Eu disse, o que foi que aconteceu? Foram embora já, não gostaram da cidade? Não, pastor. É que abriram um comércio e eles estão trabalhando muito e disseram para a gente que só pode vir para a igreja no sábado pela manhã. No sábado à tarde eles vão dormir, vão descansar o corpo, o físico. No domingo eles abrem o comércio e a semana toda. Então não pode contar com eles para mais nada. Eu pensei, será que o mosquitinho que tem picado muitas pessoas ultimamente a se preocupar com a vida e seus ganhos aqui nessa terra picou essas pessoas que se esqueceram das coisas de Deus? O inimigo tem ocupado tanto o povo nesse tempo final que nós vivemos, que as pessoas não têm mais tempo para Deus. É uma vida extremamente ocupada, uma vida extremamente atarefada. No livro que eu citei há pouco, aqui para vocês, O Desejar Todas as Nações, é dito assim: alguns, temendo sofrer perda de tesouros terrenos, negligenciam a oração e o reunir-se para a adoração a Deus, para que tenham mais tempo para dedicar suas lavouras e a seus negócios. Mostram por suas obras a que mundo eles dão maior valor. Sacrificam privilégios religiosos que são essenciais para o seu crescimento espiritual pelas coisas dessa vida. E deixam de obter conhecimento da vontade divina. Não aperfeiçoam o caráter cristão e não alcançam a medida de Deus. Põem em primeiro lugar seus interesses seculares, mundanos, e roubam a Deus o tempo que deveriam dedicar a seu serviço. Essas pessoas, Deus assinala, e receberão maldição em vez da bênção. Vocês percebem que nós estamos numa sociedade que está mais preocupada com ficar rico do que fazer a vontade de Deus, do que ouvir a voz do Senhor? Não é errado eu sonhar com uma casa na praia. Não é errado eu sonhar com uma fazenda. Não é errado eu sonhar com um apartamento. Sabe o que é errado? É eu sonhar mais com uma casa na praia do que com a mansão celestial que Deus tem preparado para seus filhos. O errado é quando eu sonho mais, quando eu me preocupo mais com os tesouros dessa terra do que com os tesouros dos tesouros celestiais. Isso é errado. Isso demonstra que nossas raízes estão aqui nessa terra e não no céu. Quando Jesus olha para aquele jovem e diz: eu percebo que uma coisa te falta. Se você de fato ama, se você de fato guarda essa parte dos mandamentos, dá tudo que você tem aos pobres, e você terá um tesouro no céu. A Bíblia fala que esse jovem ficou triste. Como uma pessoa em sã consciência é capaz de trocar os tesouros celestiais, os tesouros eternos, pelos tesouros dessa terra, os tesouros passageiros, os tesouros efêmeros, transitórios. Deus chega para aquele jovem e diz: eu vou te dar o que é eterno. Eu vou te dar o que tem de mais precioso, que são os tesouros celestiais. Ele disse: eu não quero. Eu prefiro ficar com meus tesouros aqui, dessa terra. Como uma pessoa pode trocar o que é eterno pelo que é passageiro? A Bíblia fala que esse jovem trocou o eterno
pelo passageiro. Ele preferiu as coisas dessa terra. Ele preferiu o seu tesouro do que aquilo que Deus tinha preparado para ele. A Bíblia fala que aquele jovem saiu triste. E nunca mais se ouviu falar daquele homem. Ele foi embora. Ele desapareceu. Como desaparecerá as suas riquezas naquele grande dia quando Jesus voltar. Amém. Ele some e Jesus segue a caminhada para uma cidade. Qual é o nome da cidade? Jericó. Jericó. Vira a página. Jericó. Jesus chega na entrada da cidade de Jericó. Ele é abordado por um cego chamado Bartimeu. Aquele cego começa a gritar. Jesus olha para o cego e faz um milagre na entrada da cidade de Jericó. Você sabia que os milagres de Jesus o acompanhavam? Porque quando Jesus entrava numa cidade, já imaginou quem ia na frente? Lázaro, aquele que havia sido morto e 4 dias depois ressuscitou. Ele ia naquela caravana de Cristo. Aquele homem que era cego, que agora voltou a ver, também estava naquele meio. Aquele que era aleijado e voltou a andar, também estava naquele meio. O filho daquela mulher que morreu e voltou a viver, também estava naquele meio. Os milagres que Jesus realizou eram pessoas que acompanhavam ele, pessoas que estavam seguindo ele. Então Jesus entrando em Jericó, mas na frente já havia todas essas pessoas. Imagina a festa. Aonde ele ia, os milagres o acompanhavam. Jesus chega na cidade chamada Jericó. É a primeira vez que Jesus chega naquela cidade. E também a última, porque quando ele sai de Jericó, ele vai para o Calvário. Quando ele sai de Jericó, ele vai morrer por nossos pecados. E entrando na cidade de Jericó, agora eu quero concentrar a minha fala. Capítulo de número 19, verso 1. Jesus chegou na cidade. A Bíblia diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele homem de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma árvore a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus chega na cidade de Jericó, e naquela cidade tinha um homem. O nome desse homem é Zaqueu. A Bíblia chama ele de maioral dos publicanos. Sabemos nós que o publicano na época de Jesus era uma pessoa que ninguém queria contato. O publicano na época de Jesus era uma pessoa que não prestava. Quando ele chegava na sinagoga, ele era impedido de entrar. Se chegasse um publicano e nós estivéssemos na época de Cristo, ele chegasse aqui na porta, a gente não permitiria que ele entrasse. Mas Jesus era tão diferente que entre o seu time ministerial, entre os seus apóstolos, tinha um publicano, que era Levi, Mateus. E para onde Jesus ia, Mateus estava com ele. E Jesus chega na cidade. E a Bíblia fala que tinha um homem na cidade, que era o maioral dos publicanos. Se um publicano já era mal visto, se um publicano já não prestava, imagina o maioral deles. Naquela época, o povo israelita, o povo hebreu, eles tinham que pagar alguns impostos. Hoje em dia nós pagamos imposto do carro, da casa, da compra de um celular, tudo tem imposto. Naquela época não era? Naquela época não era diferente. E o povo de Deus tinha que pagar alguns impostos. E desses impostos, 2 eram considerados ultrajantes para ele. O primeiro imposto era o imposto da terra. O fato deles estarem naquela terra
eles deveriam levar e pagar o imposto a Roma. Só que na mente de um judeu, a terra havia sido dada por Deus a Abraão. A terra pertencia a eles. Só que agora eles tinham que pagar o imposto a Roma. Além do imposto da terra, tinha o imposto de si mesmo. Eles tinham que pagar o imposto deles mesmos. E esse imposto era uma autodeclaração de que eles eram escravos de Roma. Então isso para um judeu era humilhante, era vergonhoso. E sabe o que era pior? Que quem cobrava o judeu era um outro judeu, que nós chamamos de publicano. Aliás, que a Bíblia chama de publicano. Como é que funcionava essa cobrança? Um publicano chegava diante do governo romano, pagava por uma declaração que dava o direito dele cobrar o imposto aos seus pares, aos seus semelhantes, ao seu povo. E isso era algo que trazia vergonha, trazia ódio das pessoas. A tal ponto que ninguém queria andar com um publicano. Só que agora a Bíblia está falando que é o maioral, é o principal. E eles não eram honestos. Se tinha que cobrar 10, eles cobravam 20. Eles faziam de tudo para arrecadar mais dinheiro. Porque dessa forma, então, eles ficavam mais ricos. E era assim que vivia o publicano. Só que Jesus faz toda essa logística para entrar na cidade. E quando ele entra na cidade, um dos publicanos sobe na árvore para ver Jesus. Só que a Bíblia faz um trocadilho de palavras. Ele sobe para ver Jesus, mas na verdade ele é visto por Jesus. Porque Jesus não estava na cidade de Jericó em vão. Ele não estava em Jericó por uma coincidência. Ele estava em Jericó em missão. A providência divina estava conduzindo para ali. Porque ele sabia que naquela cidade existia um homem que estava com o coração desejoso. Um homem que era discriminado pela sociedade. Ele entra e vê Zaqueu. E ele chama pelo nome. Ele nunca havia se encontrado com Zaqueu. Mas ele sabia quem Zaqueu era. Zaqueu estava procurando Jesus, mas ele foi achado por Cristo. E Cristo, olhando para aquela árvore, diz: Zaqueu, desce. Porque hoje eu vou ficar na tua casa. E quando Jesus fala que vai ficar na casa daquele homem, as pessoas que ali estavam, elas começam a murmurar. Elas começam a reclamar. Todos que viram isso murmuraram, dizendo: ele se hospedará com esse homem que é pecador. Naquele momento, Zaqueu se levanta e diz: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus diz: houve salvação nesta casa. Porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você já imaginou se você visse o pastor andando com um publicano? Quem seria o publicano nos dias atuais? Será um morador de rua? Um homossexual? Um criminoso? Já pensou que nós cristãos, às vezes, temos o sentimento de excluir as pessoas do reino de Deus? Só que quando eu leio a Bíblia, Jesus só andava com as pessoas que ninguém queria saber delas. Era um publicano, era uma prostituta, era com as pessoas que, do ponto de vista social, estavam lá embaixo. Falando com o linguajar dos nossos dias, eram pessoas que não prestavam. Eram pessoas que a gente não quer andar juntos. Eram pessoas que nós não queremos ter contato. Mas eram essas pessoas
que Jesus fazia questão de comer na casa delas, de comer com elas e de apresentar o reino de Deus para elas. Amém. Independentemente quem estivesse ao redor e viesse criticar. Porque quase sempre Jesus era criticado. Quem é esse homem que anda e come com os pecadores? Ele era acusado de ser amigo dos pecadores. E eu dou aleluia por isso. Porque eu sou pecador. E Cristo é chamado de amigo dos pecadores. Ele chega em Zaqueu. Entra na casa daquele homem. E aquele homem diz para ele: Senhor, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou pegar a metade que eu tenho e eu vou dar aos pobres. Pergunto para você. Jesus pediu para ele fazer isso? Não. Jesus pediu para ele dar o que ele tinha aos pobres? Não. A salvação, ela tem resultados práticos em nossa vida. Quando Deus nos alcança, esse alcance, essa graça que invade a minha vida, ela é acompanhada de uma transformação. Amém. Se eu mentia, eu abandonei a mentira. Se eu roubava, eu abandonei o roubo. A salvação era algo prático. Zaqueu entendeu que Jesus tinha muito mais para lhe oferecer do que suas riquezas. Zaqueu percebeu que aquilo que ele havia construído de maneira corrupta, diante do que Deus havia para oferecer para ele, era nada. E ele disse: Senhor, eu não preciso que o Senhor peça para mim. Eu não preciso de uma ordem para eu dar o que eu tenho. Eu mesmo vou dar, porque eu arranjei. Eu consegui coisa maior do Senhor. Deus tem muito mais para nos dar do que esse mundo. Deus tem tesouros que não se igualam aos tesouros desse mundo. E Zaqueu entendeu isto. É bem verdade que Zaqueu era um ouvinte de João Batista. Não sei se você se lembra que João Batista tinha um púlpito. E o púlpito de João Batista era o Jordão, era o deserto, onde ele batizava as pessoas. E ali muitas pessoas iam ouvir a pregação de João Batista. E quando João Batista pregava, estava assim, ó, de publicano. E o que é que ele dizia na pregação? Ele dizia: se você cobra um imposto passando, cobre aquilo que é certo. Quando os soldados iam para ele, João Batista dizia: você se contente com o seu salário. Era uma pregação prática. E a irmã White vai dizer que Zaqueu era um ouvinte de João Batista. Porque entre Jericó e o deserto do Jordão, nós temos 10 km de distância. Uma caminhada. Era muito próximo. E Zaqueu era um ouvinte. E por isso que quando ele encontra com Jesus Cristo, ele entende que ele tinha que viver o evangelho prático. O evangelho verdadeiro. O evangelho que traz transformação. Amados, vocês percebem o contraste entre aquele jovem religioso, aquele jovem que diz: eu guardo os mandamentos desde a minha infância, desde a minha tenra idade, desde a minha juventude, eu guardo os mandamentos. Aparência da religião apenas. Mas quando Jesus chega para ele e confronta: você quer me seguir? Então dá aos pobres. Ele diz: não, aí é demais para mim. Só que Zaqueu não tinha aparência de religião. Zaqueu era um discriminado. Zaqueu era uma pessoa que ninguém queria estar perto dele. Zaqueu era um corrupto. Mas diante de Cristo, Zaqueu diz: o que eu tenho não vale nada. Porque Cristo é melhor do que tudo. Jesus é melhor do que tudo. Amados, a missão de Deus é buscar e salvar o perdido. Ele não veio buscar quem se acha salvo. Ele não veio buscar quem se acha perfeito. Ele não veio buscar quem se acha melhor do que o outro. Ele veio buscar quem se acha pecador. Ele veio buscar quem tem o coração contrito. Quem tem um sentimento de dívida diante de Deus. Eu vim buscar e salvar o perdido. Essa é a missão de Cristo. E essa missão, Ele passou, Ele otorgou para a sua igreja, que somos nós. Amém. Nosso papel é salvar e buscar
os perdidos. Que Deus nos abençoe e que nunca venhamos trocar os preciosos e eternos tesouros celestiais pelos ilusórios e passageiros tesouros dessa terra, mas que sejamos semelhantes a Zaqueu, que o Evangelho seja um Evangelho prático e verdadeiro na nossa vida, e que as pessoas olhem para nós e digam: ele foi salvo, ela foi salva, porque é isso, por isso que Jesus morreu numa cruz. Que Deus nos abençoe. Amém. Amados, vamos ficar em pé nesse momento e vamos repetir o hino inicial. Jesus é melhor. Amém. Amém. Seja o teu santo nome, Senhor. Amém, Jesus. Que ocultou essas preciosas verdades, de poderosos e de grandes, mas revelastes a nós, pobres pequeninos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nessa noite queremos te agradecer por tua palavra. Tua palavra que aquece a nossa fé. Tua palavra que reaviva a nossa esperança. Tua palavra que nos motiva a termos um relacionamento verdadeiro e íntimo com o Senhor. Ó Pai, que nunca, diante das tentações deste mundo, venhamos trocar as riquezas do céu, as riquezas da salvação, pelas coisas ilusórias e passageiras deste mundo, para que nossos olhos estejam firmes, estejam focados na cruz do Calvário. Fortalece a nossa fé, Senhor, e nos ajuda a cada dia a entendermos que o Senhor é melhor do que tudo. O Senhor é melhor do que tudo, Pai. Que essa verdade esteja calafundada em nosso coração. Amém. E na nossa mente. Nessa noite, Senhor Deus, eu coloco a vida de cada filho do Senhor em tuas mãos. Amém, Jesus. Que a mão poderosa que sustenta este universo possa sustentar as nossas vidas. Que nós possamos cada dia estar mais perto do Senhor. Amém. Abençoa teus filhinhos. Nos leva em segurança para os nossos lares. Rogamos esta bênção em nome e nos méritos do nosso eterno Salvador Jesus, que crê diz amém. Amém.